Boa noite. Vamos chegando com a nossa presença, trazendo a nossa presença através da nossa respiração aqui para nossa roda, nessa bela noite de sábado. Como vocês estão? E hoje a gente vai continuar a nossa reflexão, a nossa caminhada aqui por esses dias, falando da nossa criança interior. Ontem nós trouxemos, para reflexão essas questões. Por que a gente dá tanto valor, por que a gente valida tanto as coisas negativas que muitas vezes nós trazemos lá da nossa infância, Coisas que nos magoaram, que nos entristeceram, e a gente vem trazendo isso, ruminando isso a nossa vida toda e esquece de dar mais luz aos elogios, às nossas qualidades. Ontem nós refletimos sobre isso. E o convite ontem era dar lugar a essa luz que nós temos em nós, essa luz que nós somos. Essa luz que também a nossa criança tem, que às vezes a gente esquece disso. E hoje, continuando na nossa reflexão, nesses dias que a gente está olhando para a nossa criança interior, não importa como ela esteja hoje, curada ou ainda um pouco ferida, o convite é que a gente caminhe de mãos dadas com essa criança, que a gente integre essa criança interior em nós. E mesmo que essa criança ainda esteja um pouco ferida, que nós ainda trazemos em nós, algumas feridas da nossa criança, no nosso coração, existe também a criança de luz em nós. Está em nós essa criança de luz, essa criança feliz. E hoje o convite é a gente refletir um pouquinho para integrar essa criança de luz, caminhar de mãos dadas com essa criança de luz que nós temos em nós. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, que nós vamos nos tornando adultos, a gente vai aprendendo a desempenhar muitos papéis na nossa vida. Pai, mãe, profissional. A gente vai tendo que tomar decisões, planejar. E isso é necessário, Como adultos, a maturidade nos traz essas exigências. Porque é o adulto que dá segurança, que dá estrutura, que dá direcionamento para a nossa vida. O ponto que a gente às vezes esquece é que a gente pode fazer isso na presença da nossa criança interior. E quando a gente fica muito endurecido pelo nosso adulto, esquece essa leveza que a nossa criança interior nos traz, a nossa vida muitas vezes se torna mais pesada, mais densa, mais difícil. Porque quando a gente consegue trazer essa criança interior, essa leveza, essa inocência da nossa criança para a nossa vida, é o sopro da nossa alma que traz leveza para as nossas decisões de hoje como adultos. Quantas vezes eu estava pensando sobre isso hoje? A gente vai escondendo o nosso sorriso, a gente vai disfarçando as nossas emoções, a gente vai deixando de lado muitas vezes a nossa leveza, A gente às vezes tem a oportunidade de dar gargalhada, de sorrir, muitas vezes de abraçar, de chorar, e às vezes o nosso adulto, que não está conectado com essa nossa criança interior, com essa nossa inocência, com essa nossa pureza, ele não dá valor para isso, ele esconde isso. E quanto que isso traz mais peso para a nossa vida? Então, o convite que eu trago para a gente refletir hoje é como a gente pode integrar essa nossa criança interior na nossa vida de adultos hoje, para que esse nosso adulto, essa nossa maturidade seja leve, seja sim com autorresponsabilidade, mas sem perder esse brilho no olhar da nossa criança, sabe? Convidando a nossa criança a trazer essa leveza para a nossa vida, através de a gente sorrir mais, talvez, da gente demonstrar o nosso carinho,
da gente demonstrar as nossas emoções com leveza. Às vezes a gente passa um dia, muitas vezes, difícil, só vivendo muitas vezes essas responsabilidades, esse peso que a vida adulta nos traz. E esquece que a gente tem uma criança dentro de nós, uma criança livre também, uma criança feliz. E quando a gente consegue integrar isso, essa criança em nós pode trazer essa luz para a nossa vida. Né? Sim, tem pessoas que têm dificuldade de rir, porque muitas vezes está muito desconectada dessa criança que a gente foi um dia, porque todos nós fomos crianças um dia. E crianças, elas riem, mesmo que seja por poucas coisas. A nossa criança, né? As crianças, percebam quem convive com crianças, né? Quem tem filhos pequenos, netos, sobrinhos. A criança, mesmo que ela tenha tido uma infância triste, difícil, sofrida, nas pequenas coisas as crianças encontram alegria. Eu tava pensando hoje sobre isso, né? Voltei pra minha infância também. E aí me veio algumas memórias, né? Que a gente se divertia com coisas tão simples. A gente ia num sítio, meu avô tinha um sítio. E assim, não tinha estrutura nenhuma o sítio. Hoje, como adulta, eu olho pra isso. Meu Deus, não tinha estrutura nenhuma. Era terra, fazia poça de lama. Era tudo muito simples. Mas como a gente, como criança, se divertia. A gente descia barranco rolando na terra. Dava risada. A gente não se importava com isso. Ah, que se sujou. A gente experienciava os momentos. Percebam se você tem essas memórias em você. Mesmo que a sua infância tenha sido triste, difícil, existem momentos dessa criança interior que foram felizes, que você riu, que você sentiu leveza, calma, alegria. E o convite é trazer essas memórias dessa criança interior feliz, inocente, pura, para esse adulto hoje, para que o nosso adulto hoje tenha essa maturidade com leveza. Porque isso tem o poder de transformar a nossa vida, as nossas relações. E quando a gente ela se reconecta com isso, é como se fosse, por exemplo, flores. As flores, ela não fica correndo atrás do sol, ela simplesmente se abre e recebe isso. Então, o convite hoje é se abrir e receber essa luz da sua criança interior, que sim, que pode ter sofrido, mas que também teve alegrias. Assim como o convite de ontem, né? Às vezes a gente só fica validando, só fica lembrando e trazendo isso, trazendo as coisas ruins da nossa vida, né? Os insultos, as críticas, e a gente esquece das pequenas coisas boas que acontecem. E aí jogar a lanterna para isso. Então é como se nós fôssemos hoje uma flor, recebendo da nossa criança a luz dela e validando isso. E a gente percebe nesse movimento, né, de trazer essa luz, essa alegria, essa inocência, essa pureza da nossa criança, que isso traz abundância para a nossa vida, que a verdadeira abundância não é acumular coisas, mas é sentir essa leveza, certo? O adulto hoje, que nós somos, constrói os nossos caminhos, nos dá estrutura. E a nossa criança interior nos ensina a dançar nessa dança da vida. É como se os nossos adultos hoje, a gente tem metas para cumprir, tem tarefas para cumprir, e a gente acaba não vendo as cores que a nossa criança poderia ver nas situações. Percebam se hoje você vê tudo muito sério, muito endurecido, tudo muito em preto e branco. E talvez convidando essa sua criança a integrar na sua vida, você possa ver cores na sua vida. E deixar de lado um pouquinho. Não é, como eu disse ontem, né? Não é a gente negar o que nos aconteceu. A gente não nega o nosso passado. Não é rejeitar o que nos aconteceu, é reconhecer o nosso passado. Se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi triste, se ele foi alegre, se ele foi sofrido ou se ele foi leve. Isso é um fato que aconteceu e sim, isso faz parte de quem nós somos. Só que não jogar o foco nisso, jogar o foco também nas alegrias, nas bênçãos. Porque se nós estamos aqui hoje, neste momento, podendo refletir sobre isso, podendo aprender com essas histórias aqui juntos,
É porque nós chegamos aqui, isso é uma bênção estar aqui, vivos, podendo refletir, nos dando essa oportunidade de integrar essa nossa criança de luz, que também faz parte de quem nós somos. Estar aqui podendo, nesse momento, refletir sobre isso, meditar sobre isso, é uma bênção. E é essas pequenas bênçãos que a gente precisa validar, essas pequenas luzes que as crianças sabem muito bem fazer, né? Percebam, às vezes você dá, né, para ir pro seu filho, para os seus netos, para alguma criança, um presente assim magnífico, grande, que você acha que eles vão adorar, né? Todo tecnológico, cheio de botão, cheio de barulho. Pode ser que eles gostem, mas experimenta deixar uma gaveta de potinho de plástico, né, de Tupperware aberta. O que vai fazer mais sucesso? Certamente eles vão para a gaveta de potinhos. Tirar a tampa é simples, entende? O que as crianças sentem felicidade é na simplicidade, é em brincar com o simples. Às vezes não precisa de uma coisa muito tecnológica para uma criança ser feliz, precisa do simples. E é assim que nós precisamos trazer essas lembranças para a nossa vida, essa simplicidade, essa leveza dessa criança que nós fomos um dia. Porque sim, nós brincamos na nossa vida, mesmo que, como eu disse, foi triste, foi difícil. Você brincou na sua infância de algum jeito, né? Brincou, às vezes, quem já é 40 a mais, a gente ainda brincava na rua na nossa infância, né? Hoje essa semana, minha filha chegou em casa falando: mamãe, eu adorei jogar queimada. E eu falei, nossa, ainda bem que as crianças ainda jogam queimada na escola. A gente jogava na rua antigamente, né? Bets, coisas assim muito simples, sabe? Brincadeiras assim que realmente uniam as crianças, deixavam as crianças nesse estado de presença, de felicidade simples. Então, todos nós aqui temos isso dentro de nós. E a gente precisa olhar para isso, resgatar isso, fazer esse convite, pegar na mão da nossa criança e convidá-la a se integrar em nós, nos abrir para essa luz, como as flores se abrem à luz do sol, nós nos abrirmos para essa luz da nossa criança interior. Certo? Inclusive tem uma música, eu vou falar ela aqui para vocês, talvez eu não consiga colocá-la, porque o Instagram tem músicas que ele não gosta e ele derruba, mas chama A Criança que Eu Fui Um Dia. É uma música que fala de tudo isso, de relembrar essa criança que nós fomos um dia, essa criança que ria, que se divertia, que não se importava com as críticas, que atravessava as críticas e continuava sendo feliz. Certo? Se amanhã eu conseguir, eu coloco um pedacinho dela, amanhã é Dia das Crianças, vamos lembrar a criança que nós fomos um dia. Mas quem quiser escutar, chama A Criança que Eu Fui Um Dia. Eu até marquei em algum lugar quem canta, mas eu não tô achando aqui. Amanhã eu trago pra vocês, tá bom? Mas tem em qualquer plataforma de música. Certo? Então vamos para nossa meditação de hoje, da nossa criança de luz. Vamos sentar confortavelmente, alinhar nossa coluna. Se você quiser sentar com as pernas assim cruzadas na posição do índio, na posição de lótus. Tome uma respiração profunda pelo nariz e vá fechando seus olhos com suavidade, com a leveza de uma criança. E conforme você respira, você permite que o seu corpo relaxe. Solte os seus ombros, relaxe seu tórax, relaxe seu abdômen, relaxe o seu rosto, sua mandíbula. A cada respiração, se sinta presente no seu corpo. Respire esse momento presente. E conforme você respira, você imagina, você sente
a partir do seu coração, um pequeno ponto de luz. Uma luz brilhante. Um brilho genuíno. Essa luz brilhante no seu coração é a luz da sua criança interior. Sinta essa luz brilhante no seu coração. Sinta como ela pulsa. E como essa luz brilhante da sua criança traz ao mesmo tempo paz, felicidade, liberdade, serenidade, pureza. Sinta essa luz da sua criança no seu coração. E a cada nova respiração, sinta essa luz crescer, se expandir, se espalhar pelo seu corpo, te envolver com ternura, com alegria. Sinta essa luz. Perceba como ela é conhecida. E agora visualize, imagine que essa luz se expande além de você e ela vai tomando forma. Ela tem a forma da sua criança de luz, da sua criança interior. Ela tem o seu olhar, o seu sorriso, a sua inocência essencial, natural. E você reconhece essa criança como um velho e amado amigo, amiga. Nesse momento, você pode se aproximar da sua criança de luz. E no silêncio do seu coração, perguntar para ela: querida criança, o que te faz feliz? Querida criança, o que te faz feliz? Apenas escute com o seu coração e com a sua alma. Escute com a simplicidade de uma criança. Talvez o que faça a sua criança feliz sejam sorrisos, flores, cheiro de terra molhada, de bolo saindo do forno. Os amiguinhos de infância, as brincadeiras. Querida criança, o que te faz feliz? Respire. Tudo isso é memória de presença. É lembrança de que viver com alma livre,
é leve. Respire. E sinta que você segura as mãos da sua criança de luz. E a sua luz com a luz da sua criança se unem em um só ser. Os corações se fundem em um só coração. Sinta nesse momento a sabedoria do adulto se unir à pureza da criança. Sinta. Integre a sua criança de luz. Enquanto você faz esse movimento, mentalmente você pode dizer: eu reconheço minhas luzes. Eu acolho a minha inocência. E eu permito que a alegria volte a habitar em mim. Sinta essa energia da alegria, da inocência, da pureza se espalhar pelo seu corpo, limpando as tensões, dissolvendo medos, culpas, ressentimentos e abrindo espaço para o amor leve, para o amor presença. E nesse estado de harmonia com a sua criança, deixe um leve sorriso nascer no seu rosto. Deixe que o sorriso da alma floresça no seu rosto. Dentro de você vive uma criança de luz. E toda vez que você sorri, ela desperta para brincar e dançar com a vida. Integre o que foi útil e bom. Respire profundamente e comece a voltar pro aqui e agora. Comece a tomar consciência do ambiente onde você está, tomar consciência do seu corpo. Vá despertando o seu corpo, movimentando seus pés, suas mãos, trazendo esse estado de presença da sua criança para cá, abrindo seus olhos, trazendo essa qualidade de presença para cá. Todos bem? A nossa criança curada, ela não busca o amor fora. Ela abraça a própria luz. Muito bom. Amanhã seguimos trabalhando essa nossa criança livre, leve, feliz. Uma boa noite, um bom descanso, bom trabalho para quem trabalha, bom passeio para quem passeia nessa noite de sábado e amanhã nos encontramos. Gratidão e até mais.